Paris, século XIX. Um grupo de estudiosos e curiosos estuda o fenómeno das mesas girantes. Hoje, 160 anos depois da publicação do primeiro livro da codificação espírita, vamos reviver alguns momentos dessa época. Para isso, temos connosco alguns convidados: a senhora Roger, a senhora Pleine Maison, o senhor Rivail, o senhor Patier, o senhor Carlotti, o senhor Fortier e o senhor Baudin. Foi em 1854 que Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mais conhecido como Rivail, ouviu falar pela primeira vez em mesas girantes. Encontrando-se um dia com o senhor Fortier, magnetizador, seu amigo conhecido, surge o assunto. Sabeis, Rivail, que se acaba de descobrir no magnetismo uma propriedade muito interessante. Mas que sabeis sobre isso, Fortier? Há indícios que não são só as pessoas que se magnetizam, também as mesas, e outros objetos que, inclusivamente as mesas, giram e andam à nossa vontade. Mas isso de todo, aquilo que nós conhecemos de magnetismo, não me parece impossível. E claro que não é, meu caro amigo, claro que não é. O fluido magnético, como sabeis, é uma espécie de eletricidade que pode bem atuar sobre os corpos inertes e fazê-los mover. E não duvido, fazem-no mesmo. Bom, as notícias que nós temos recebido pelos jornais de várias cidades europeias, evidentemente que relatam fenómenos que têm acontecido um pouco por toda a parte. Portanto, não me parece que seja de duvidar dessa realidade. Mas saiba que ainda mais extraordinário é que, além de fazer girar a mesa e andar, conseguimos fazê-la falar, e isso tem acontecido. Ou seja, pergunta-se e ela responde. Bom, isso agora é outra conversa, porque naturalmente que só acreditarei se vir. Ou se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar e tem nervos para sentir e para se transformar em sonâmbula. Até aí, permita-me que considere isso apenas mera ficção. Mas, Rivail, o fenómeno acontece. Bem, mas nós já temos muitos anos de experiência e, portanto, naturalmente, a possibilidade do movimento por uma força mecânica é perfeitamente realizável e nada de estranhar. Agora, sem saber a causa e sem saber a lei do fenómeno, parece-me absurdo atribuir isso ou atribuir à matéria uma qualidade de inteligência. Pois saiba, caro amigo, o fenómeno é mesmo real. Pois saiba também, Fortier, que fico na posição dos incrédulos do nosso tempo, que negam porque não compreendem realmente os factos. Mas eu posso dizer-lhe ainda, Rivail, que os fenómenos que ocorrem na presença de pessoas acima de toda a suspensão, aliás, dignas da maior confiança. Por isso mesmo, porque concordo que haja pessoas de grande projeção, até cultural, eu compreendo que os fenómenos ocorram e que, enfim, não cabe à minha cabeça que uma mesa falante seja a realidade que me está a apresentar. A mesa responde a perguntas através de um código previamente combinado entre os presentes, como é evidente. Como assim? O abecedário é soletrado. E quando chega à letra adequada à constituição da frase que queremos e que corresponde, a mesa bate. E assim vamos construindo as palavras, as frases, e obtendo as respostas às perguntas formuladas. E aparecem respostas às perguntas que possam ser feitas através do pensamento? Também. Preciso de ver de perto, pois não consigo entender que uma mesa possa realmente reagir inteligentemente. Chegará o dia, caro amigo. Pode crer que chegará. Daremos.
Era habitual as senhoras Roger e Pleine-Maison, os senhores Baudin, Patier, Carlotti e Fortier participarem em reuniões onde os fenómenos psíquicos aconteciam através da intervenção de uma cesta que escrevia numa lousa. As mensagens eram depois lidas em voz alta. Precisam de aprender a respeitar-nos. Não estamos dispostos a continuar a responder a frivolidades. Chegou a hora de evoluir. No início do ano seguinte, 1855, Carlotti, amigo de Rivail, fala com grande entusiasmo das novas ideias e fala-lhe dos fenómenos, contando coisas surpreendentes. Pois é, caro amigo. É bem verdade. Já assisti a várias dessas reuniões e concordo com o Fortier. Já o conheço há mais de 25 anos e sei que irá precisar de provas. Não me diga, meu caro, que também participa nessas reuniões das mesas falantes ou das mesas que ganham vida. O Fortier já me convidou a participar nelas. Grande amigo, são os espíritos que nos falam através das mesas. Bom, essa questão agora é um pouco diferente, porque o Fortier não me falou, quando a gente trocou impressões, não me falou dessa coisa de espíritos. São os espíritos, acredite. São os espíritos que respondem às perguntas. Trata-se da comunicação com o mundo espiritual, meu amigo. Está confiante nesse assunto, nessa hipótese, Carlotti? Estou convicto. Os fenómenos convenceram-me. De certa forma, com essas revelações ainda estou mais confuso. Aumentaram mais as minhas dúvidas. É uma realidade. Tenho a certeza que um dia estará ao nosso lado. Não digo que não, mas mais tarde a gente verá. Algum tempo depois, no mês de maio desse mesmo ano, Rivail vai à casa da senhora Roger, sonâmbula, em companhia de Fortier. Ali encontra o Sr. Patier e a Sra. Pleine-Maison, que lhe falam dos fenómenos, mas de uma outra forma. Em certo momento, o Sr. Patier faz um convite ao professor a assistir às experiências que levavam a cabo na casa da Sra. Pleine-Maison para ele certificar dos fenómenos. Ele aceitou o convite e, no horário aprazado, a reunião tem início. Ali, pela primeira vez, Rivail testemunha o fenómeno das mesas girantes, como também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia com o auxílio de uma cesta. No final, conversam. Então, professor, qual é a sua opinião? Realmente hoje eu fui surpreendido com alguns fenómenos que aqui se passaram, mas considero que são incontestáveis, sem dúvida. Ainda não vim tudo, professor. Ainda há muito para estudar sobre o assunto. Sabe... Diga, professor. Bom, prezados amigos, ainda não me sinto com condições de formar as minhas ideias sobre este assunto. Sabe, já fazemos estas reuniões com alguma frequência, com pessoas sérias e um trabalho muito elaborado. É por isso que temos hoje as convicções que temos e obrigado por a sua presença também. Eu confesso que hoje testemunhei um facto que me surpreendeu e que não pensava sequer que alguma vez pudesse realizar-se. Esses fatos merecem de nós toda a atenção e estudo devidos. Não devido, senhora, porque naturalmente que isto deve, por trás destes factos, que muitos até consideram que são uma mera diversão, eu prevejo que algo muito sério está por trás deles. É muito bom sabermos a sua opinião. Um homem com a sua envergadura moral e intelectual faz com que nós tenhamos mais força para conseguirmos e termos mais possibilidades em relação aos nossos trabalhos. Como foi dado a observar, prevejo a revelação de uma nova lei, e podem crer que eu irei investigar, irei prosseguir nos meus estudos para descobrir essa lei. Teremos todo prazer em recebê-lo em minha casa, Sr. Professor. Rivail assiste a outras reuniões na casa da Sra. Roger.
Numa delas, trava conhecimento com o casal Baudin e, a convite do chefe de família, passa a participar das reuniões semanais que se realizam na sua residência. Patier está a hipnotizar a dona da casa, a quem faz perguntas acerca de um conhecido do grupo que se encontra enfermo. Temos um amigo que se encontra doente. Gostaríamos, se possível, que nos dissesse qual a sua enfermidade, para que assim o possamos ajudar. Tosse com secreção, a febre, os suores noturnos, a falta de apetite e o emagrecimento, o cansaço fácil, as dores musculares e ainda a respiração difícil, são tudo sintomas da peste cinzenta. Descreveu-nos a doença com exatidão, mas precisávamos que nos dissesse, com certeza, o remédio necessário para que pudéssemos ajudar o nosso irmão. Não posso. O meu anjo doutor não está aqui. Não está? A quem chama de anjo doutor? Aquele que me indica os remédios. Então não foi você? Não é você que vê os remédios? Oh, não. É o meu anjo doutor que me indica. Então, meu caro professor, que acha? Foi surpreendente. A nossa amiga ficou surpreendente, a sonâmbula, viu a doença, mas precisa de alguém para que dê os remédios. Eu considero que surpreendente é pouco. Porque sozinha é sonâmbula. Assistida, porque ela chama o seu anjo doutor, é uma diária entre nós e algo que eu ainda não consigo explicar. Professor, gostaria de convidar a assistir às experiências na próxima terça-feira em minha casa. Tenho que admitir que hoje me surpreendi com os fenómenos que presenciei e vou aceitar esse convite. Muito obrigado. Rivail conheceu as duas filhas de Baudin, Caroline, de 16 anos, e Julie, de 14, médiuns que participavam nas reuniões. As respostas obtidas através do método utilizado denunciam em toda a evidência a interferência de uma inteligência estranha ao médium e ao meio. A característica marcante deste pesquisador exigente e que pauta os seus estudos não tanto pelas revelações dos espíritos, mas pela observação dos factos. O espírito Zéfiro, que assistia às reuniões, demonstra grande simpatia por ele e numa reunião diz-lhe que estiveram os dois nas Gálias e Rivail era um chefe druida com o nome de Allan Kardec. Compreendendo que a tarefa que estava a empreender era séria, vislumbrou nesses fenómenos a chave do problema, do passado e do futuro da humanidade, cuja solução viveu sempre a procurar. Era uma revolução completa nas ideias e nas crenças do mundo. Era seu dever, pois, proceder com circunspeção e não levianamente, ser positivo e não idealista, para não se deixar levar por ilusões. Num dia, em casa do Sr. Baudin, Allan Kardec assiste a uma sessão. Invocámo-lo para nos esclarecer acerca da dúvida do professor aqui presente sobre as pancadas que ouviu em sua casa. Sou o teu espírito familiar. Agradecemos que nos respondesses, pois o professor é uma pessoa que não pode perder tempo. Desejava comunicar contigo. Peço desculpa, professor. Não sei o que se passa, isto nunca aconteceu. Podem prosseguir.
Para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Não consigo explicar o porquê destas respostas. Continuemos. Sois um espírito. Para que eu te assista pelo pensamento. Mas, quanto às respostas descritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Disse-te que para ti eu era a verdade, o que da tua parte devia importar discrição. Não saberás mais que isto. Caro professor, lamento profundamente. Aliás, algo do género nunca teria acontecido. Mas precisam ter calma, meus amigos, porque há tempos perguntei se era possível que as respostas fossem dadas a perguntas feitas pelo pensamento. E, naturalmente, aquilo que nós presenciamos hoje foi que eu fiz as perguntas mentalmente e a mesa respondeu às perguntas que eu estava a fazer e não às vossas. Como assim, caro professor? Podemos saber quais foram as perguntas? Com certeza que sim, nem outra coisa seria disparar. A primeira pergunta que eu fiz mentalmente foi se era uma pessoa inteligente que estava presente. Depois perguntei-lhe se a verdade que havia identificado aqui na leitura, se era a verdade que eu procuro no meu trabalho. Depois, se era possível evocá-lo para estar presente na minha casa, sempre que eu o pretendesse. E, finalmente, se ele tinha, o seu nome, tinha ele animado alguma personagem importante na Terra. E, naturalmente, que essas perguntas, como ouvimos, tiveram respostas que aqui foram lidas. Rivail não se contentou com esta verificação. Colocando a circunstâncias perante outros médiuns, sempre que se oferecia ocasião, aproveitava para propor algumas das questões que lhe pareciam mais melindrosas. Pediu a 10 médiuns que prestassem o seu concurso a esse trabalho. E da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e refeitas no silêncio da meditação, compilou e escreveu o Livro dos Espíritos. Mas teria de o publicar, e nesse momento ficou muito embaraçado, pois não sabia como o assinar, se com o seu nome ou com o pseudónimo. Depois de rever o material da sua pesquisa, precisou de uma revisão que quis fazer com os próprios espíritos. Havia selecionado algumas questões que considerava as mais espinhosas e somente se deu por satisfeito quando as submeteu a novas verificações com a ajuda de mais de 10 médiuns missionários. Surge assim a primeira edição do Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita com 501 questões, divididas em 3 partes, publicada em 18 de abril de 1857. Não lhe disse que iria ser um dos nossos? Não se iluda, meu amigo, não se entusiasme tanto. Sob a orientação do Espírito da Verdade, fui informado que ainda não era possível divulgar tudo neste momento, nesta edição. E, portanto, ela resume, nesta altura, as perguntas, as 501 perguntas e respostas. Mas é evidente que já tenho informação de que já estão prontas outras perguntas que completarão uma segunda edição e que, passando, digamos assim, de uma ideia base, aquilo que é a doutrina espírita, para um conjunto de ideias mais completas, certamente que o futuro se encarregará de nos trazer outras obras, outros livros que completarão todo o edifício da doutrina espírita. Muito bem, ainda assim conseguiu suplantar-nos a todos. E custa a crer como num livro tão pequeno conseguiu colocar tanta sabedoria. Kardec prosseguiu com os seus estudos.
e 3 anos mais tarde, o Livro dos Espíritos foi editado numa segunda edição, com 1019 questões. Mas este seria apenas o início de uma nova era, porque depois da eclosão dos fenómenos espíritas em Hydesville, nos Estados Unidos, pela mediunidade das irmãs Fox, em 1848, em pouco tempo estes se propagaram à Europa, onde na França desenvolveram os acontecimentos a que acabamos de assistir. Com o tempo, a cesta foi substituída pelas mãos dos médiuns, dando origem à conhecida psicografia. A partir da publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec dedicou-se intensivamente ao trabalho de expansão e divulgação da Boa Nova. Em janeiro de 1858, o codificador abraçou uma nova atividade. Inaugurou a Revista Espírita, uma revista mensal, cujo objetivo era o de informar os adeptos do Espiritismo sobre o crescimento do movimento e debater questões ligadas à prática doutrinária. Assim, teve início a imprensa espírita. Em abril de 1858, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, entidade que se destinava a estudar, entender e a explicar os fenómenos espíritas. Para a orientação dos seguidores do Espiritismo, Allan Kardec editou, além do Livro dos Espíritos, mais 4 livros. São eles o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, conhecidos como o Pentateuco Kardecista. Neles reuniu os ensinamentos da espiritualidade superior, analisando-os e codificando-os de forma a ficarem claros e interessantes. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos, o Espiritismo difundiu-se rapidamente por todo o mundo, principalmente nos países que sofriam a influência cultural da França. O codificador partiu para o mundo espiritual a 31 de março de 1869, deixando a semente do estudo e das experiências mediúnicas. De forma a facilitar uma mais fácil interpretação, as edições El-Lil editaram a 18 de abril de 2017 uma edição baseada na segunda edição do Livro dos Espíritos em português de Portugal, com o objetivo de simplificar a tarefa a quem procura o essencial do que é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O futuro da humanidade repousará em torno de um eixo comum, ou seja, a verdade é explicada pelo Espiritismo, daí a necessidade da sua compreensão por todos. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se a sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Allan Kardec, o mestre, vimos teu nome exaltar, te implorando em prece, proteção espiritual, batalhador da verdade, da seara do Senhor, guia a pobre humanidade para a paz, para o bem, para o amor. Glória, glória a Kardec, sou o emblema da luz. Glória, glória a Kardec, que nossas almas conduz. Salve, salve Allan Kardec, mestre do exemplo e do amor, caminharemos seguindo teus passos até ao Senhor. Caminharemos seguindo teus passos até ao Senhor. Kardec, mestre altaneiro, exemplo de caridade, és o fiel
Joana, Lina, por favor. A Lina foi a argumentista e a Joana a narradora. Eu queria dar os parabéns aqui à nossa... E aqui a nossa amiga caracterizadora do nosso Kardec. À nossa... Aqui nos pintou Uma a salva de cara palmas para ela. esta coisa desta maneira. Vamos lá?